seria um círculo mágico estelar? Oi, gente! Hoje eu vim trazer uma coisa mais mágica, porque geralmente eu trago reflexões, ideias, sei lá, né? Eu não tenho trazido muita coisa mágica há um tempo. E hoje eu resolvi falar de círculo mágico, que é um negócio básico da Wicca e que a gente pode adaptar para magia estelar de um jeito bem legal, chamando as estrelas para trabalhar com a gente. Antes da gente falar dessa parte, eu vou rever círculo mágico. Quem me conhece pelo canal da TCS já viu provavelmente o vídeo de círculo mágico que tem lá. O link vai estar aqui em cima, de qualquer forma, se vocês quiserem ver. Mas eu vou rever tudo que é importante a respeito do círculo mágico pra gente pensar. Até porque eu tô quase publicando o livro de Star Magic. O primeiro volume de Star Magic vai ser publicado no próximo ebook. Então fiquem de olho, porque vai vir algumas coisas legais. E no próprio livro vai ter uma sugestão de traçado de círculo. Então as pessoas que me encontrarem a partir do livro, se você estiver vendo esse vídeo por causa do livro também, você pode ter uma base mais legal para fazer o seu círculo mágico. Para que serve o círculo mágico? O que ele é, né? Vamos lembrar o que é o círculo mágico. Ele é uma esfera de energia que fica naquele ambiente que você estabeleceu. Então, por exemplo, você está fazendo um círculo mágico lá no seu quarto, você vai delimitar uma esfera mágica, uma esfera de energia ao redor, sei lá, do seu quarto, no caso, para fazer seu trabalho mágico. Quais são as funções dessa esfera de energia? Ela te protege contra qualquer coisa que você não queira que esteja lá ou que possa te causar dano. Ela contém a energia do seu círculo, então as coisas não vão se dissipar enquanto você está trabalhando magicamente ali dentro. E ela nos leva ao entre mundos. O que significa isso? Significa que tudo o que você fizer dentro do círculo mágico vai ser real em todos os planos de existência. Isso faz com que o espaço seja muito propício para alguns trabalhos mágicos específicos. Quando o círculo te protege, por exemplo, se você vai trabalhar com uma energia nova, que é o caso das estrelas, e no livro de Star Magic eu estou propondo uma vivência com as estrelas, que foi o que a gente fez no Padrim, quando você traça o círculo para chamar e para fazer o ritual inicial disso, você garante que quem você está chamando para o círculo mágico é quem você quer que esteja lá de verdade, não alguém fingindo que é aquilo que você quer que esteja lá, entende? O círculo mágico é uma barreira importante quando você quer trabalhar com coisas que você ainda não conhece direito, para você ter certeza do que está ali dentro. E aí, no final, quando você termina, por exemplo, você vai fazer um feitiço, alguma coisa assim, você tem um espaço cheio de energia, você vai levar um cone de poder depois. Você vai juntar aquela energia toda e mandar de uma vez para o universo. Isso faz com que você tenha uma catalisação do processo, assim, bem legal. De qualquer forma, eu vou falar mais do círculo em si hoje, e dar uma sugestão de como que a gente dispõe, né, as coisas dentro do círculo estelar. Como que a gente traça um círculo mágico? A gente pode ser com a mão de poder, então se você escreve, geralmente a sua mão de poder é a mão que você escreve. Então você vai usar a sua mão como um direcionador de energia e vai centralizar, né, respirar fundo e vai como se sentisse puxar energia do chão, por exemplo, ou da deusa, mentaliza a deusa, alguma coisa do tipo, puxa a energia e imagina, visualiza que ela está saindo do seu dedo médio da mão de poder. E você vai visualizar como se fosse um raio de luz e vai traçar esse círculo em sentido horário ao seu redor. E aí, nessa delimitação, você visualiza até onde você quer que essa energia vá. Então, por exemplo, você está fazendo sol no seu quarto, você pode ver o círculo encostando nas paredes do seu quarto. Ou na sua casa inteira, você também pode fazer isso. Que é a mesma técnica de traçar um escudo mágico na sua casa, por exemplo. Só que o círculo você vai desfazer, o escudo você não desfaz. Então, você vai fazer isso 3 vezes. Você vai apontar, começando na direção do norte. Vai apontar começando na direção norte e em sentido horário você vai delimitar o círculo. Pode ser com a sua mão, com um atame, com um bastão, com um cálice. Dá para você traçar círculo com vários instrumentos. Os clássicos são o bastão e o atame. Que inclusive depois eu vou ensinar para vocês a fazer um bastão de estrela também. E aí,
Beleza, você fez uma volta, parou no norte, fez outra volta, parou no norte, fez a terceira volta, parou no norte. Você pode fazer isso parado, olhando para o norte, só fazendo assim com a mão, ou você pode ir girando e visualizando a energia. Aí você pode testar dos dois jeitos e ver como funciona melhor para você. Geralmente a gente faz essas 3 voltas falando alguma coisa legal. Aí você deu 3 voltas. Depois que você traçou essa esfera de energia, o que acontece? Você está pronto? Não, você tem que chamar as energias que você quer presentes no seu círculo. Tradicionalmente na Wicca a gente chama os 4 elementos, a Deus e o Deus. Então no norte a gente chama a terra, no leste a gente chama o ar, no sul a gente chama o fogo e no oeste a gente chama a água. Então basicamente a gente pode usar uma formulazinha assim, ó. Voltado para a direção que você tá. Eu vou falar do norte e aí vocês repetem para todas as direções, tá bom? Então, voltado para a direção norte, você visualiza um portal sendo aberto no seu círculo mágico e aí visualiza o elemento terra, florestas, tudo que te lembra terra. Eu sempre vejo uma floresta na minha frente, assim, que eu acho que é uma boa forma de associar, e fala: poderes do norte, poderes da terra, façam-se presentes nesse círculo mágico, tragam suas bênçãos de proteção, saúde, prosperidade e base. Sejam bem-vindos. Você pode escolher quantas bênçãos você quiser trazer e você pode também só falar: tragam suas bênçãos e sejam bem-vindos, sem delimitar muito, sem falar muito o que você quer que seja as bênçãos que você está trazendo daquele elemento. Fica a seu critério. Eu gosto de sempre chamar, por exemplo, se eu chamei quatro bênçãos se eu chamei 4 bênçãos para o norte, eu vou chamar 4 bênçãos para o leste, para o sul e para o oeste também. Então eu faço isso meio padronizadozinho. Aí dependendo do ritual eu escolho 3, 4. Em geral eu chamo 3 ou 4 bênçãos, mas vocês vão da sua criatividade, do intento do seu ritual, porque aí você pode chamar bênçãos específicas do elemento que estão ligadas ao ritual que você vai fazer também, é bem útil fazer isso. Depois que você chamou os 4 elementos, você chama a deusa, e aí na Wicca a gente usa geralmente esse símbolo com a mão esquerda, que é tipo uma meia lua, né? Assim no alto, voltado para o norte, ou para o seu altar, se o altar não estiver no norte. Às vezes a gente não consegue pôr o altar no norte. E para o Deus, com a mão direita, você faz o sinal dos chifres. Então esse é o tradicional, mas se você não é uma pessoa tradicional, tá tudo bem também. Você não é obrigado a fazer do jeito tradicional, você pode mudar até a ordem dos elementos se você quiser. Depois que a gente chama todas essas coisas, a gente pode chamar aliados mágicos, a gente pode, por exemplo, no caso de trabalhar com estrelas, né? Depois que você chama tudo isso, você chama aquela estrela com que você vai trabalhar. E aí você pode criar uma invocação bonitinha e fica, né, bem livre isso para fazer. Depois que você faz seu ritual, você vai destraçar o círculo mágico. Antes de falar do destraçado, eu vou só contar o que acontece aí, onde as estrelas entram nesse nosso traçado. Quando eu trabalho com estrelas, eu sempre chamo as estrelas reais. E aí vai ter um vídeo, já teve um vídeo de estrelas reais aqui no canal, depois vocês dão uma olhada. Eu vou falar mais sobre elas ainda. As estrelas reais eu chamo nos quadrantes. Então, a correspondência delas não é a mesma dos elementos. Então, tipo assim, ó, eu vou chamar. No norte a gente chama Fomalhaut, ou Fomalhaut. No leste a gente chama Aldebaran. No sul a gente chama Regulus e no oeste a gente chama Antares. Essa é a minha correspondência pessoal, baseada na literatura e tal. Tem algumas fontes que citam Fomalhaut no sul, só que baseado na ordem que elas estão no céu, isso não faz sentido para mim. Então essa é a ordem que eu coloquei. Não é exatamente a correspondência dos elementos. Fomalhaut é muito mais ligada à água, na minha opinião, porque Fomalhaut é amor incondicional, é tudo que tem a ver com amor. Mas a direção dela no céu é norte. E essa, como é a correspondência mais clássica, eu gosto de usar ela. Então, Fomalhaut no norte, Aldebaran no leste, Regulus no sul, Antares no oeste. Como que você chama elas, usando essa técnicazinha que a gente tem? Vamos lá, de novo para o norte. Então, a gente vai falar assim: abre o portal do norte, poderes do norte, poderes da terra, Fomalhaut. Façam-se presentes nesse círculo mágico, tragam suas bênçãos e sejam bem-vindos. E aí no leste a mesma coisa, entendeu? Você pode fazer desse jeito e funciona você chamar cada um na sua direção, ou você pode chamar os elementos, chamar os deuses e depois chamar Fomalhaut, Aldebaran, Regulus, Antares, façam os presentes nesse círculo mágico, sejam bem-vindos. Mas e Sirius? Sirius também não é uma estrela real, ele? Você não considera ela uma estrela real? Considero. Eu geralmente chamo Sirius ou no alto
que às vezes a gente pode usar essa correspondência de chamar alto e baixo também, que altos são os poderes da luz e da ordem, e baixos são os poderes das trevas e do caos. Você também pode acrescentar eles antes de chamar Deus e o Deus. Chama norte, leste, sul, oeste, alto, baixo. Ou você não precisa chamar eles, aí você pode chamar, por exemplo, Sírios no centro, que é uma direção muito importante é muito legal. Eu sempre falo dos 4 elementos e esqueço do centro, mas ele é muito importante. A gente chama o elemento do centro em todos os rituais. Chama norte, leste, sul, oeste, centro. Porque os poderes do centro, eles unificam toda a energia do seu círculo, tudo que está lá dentro. Então, mesmo quando você está sozinho, você chama os elementos do centro. São os poderes da harmonia, da amizade, da união, da estabilidade. Esses poderes são muito importantes para que tudo dentro do seu círculo seja sintonizado com você, entendeu? Então, você pode chamar Sírios ali no centro também. Ou você chama normal, assim, colocar numa direção, também não tem problema, porque as direções, elas são só uma conveniência, uma forma de você trabalhar a sua mente para ajudar você a trabalhar com aquelas energias que estão lá. E para dar um pouco de ordem, para você lembrar do que você chamou aonde, isso também ajuda, mas não é obrigatório. Então, mais uma vez, vamos voltar, a gente chama norte, leste, sul, oeste, centro. Fomalhaut, Aldebaran, Regulus, Antares, Sírios. Essa é uma correspondência possível, ok? As 4 estrelas reais principais, elas também são os guardiões das torres de observação. Então, assim, você também pode chamá-las com esses nomes nas quadrantes. Guardiões das torres de observação do norte, do leste, do sul e do oeste. E tem um vídeo aqui no canal da TCS, não é no meu, é no da TCS, que fala sobre elas também, que explica um pouquinho desses guardiões, mas é a mesma coisa. Vocês não vão ver nenhuma novidade. Para quem já viu meu vídeo de estrelas reais, não vai ter nenhuma novidade, não. Beleza, aí fiz meu ritual com as estrelas, não sei o que lá. Agora eu vou encerrar. Como que eu me despeço desses poderes? Eu pego e vou despedir na ordem contrária que eu chamei. Então, primeiro eu chamei, por último eu chamei quem? O Deus. Então, eu vou me despedir do Deus. Senhor, obrigada por suas bênçãos nesse círculo mágico. Na TCS a gente criou um costume que, se vocês quiserem, vocês podem usar, que é, em vez de se despedir da energia das divindades, a gente pede que elas sigam em paz ou permaneçam conosco conforme for de sua vontade. Porque são deuses, e a influência dos deuses, a energia dos deuses que a gente chama, geralmente não vai causar. Se a gente tiver um excesso delas, não é um problema, porque os deuses estão presentes o tempo inteiro mesmo. Então a gente fala, Senhor, aí fala o nome, se você quiser, né? Se você tiver chamado com um nome específico do Deus, obrigada por suas bênçãos, sua presença nesse círculo mágico, siga em paz ou permaneça conosco conforme for de sua vontade, e abençoado sejas. A gente fala isso para Deus e para o Deus. Para o centro, não se despede dos poderes do centro. A gente fala, poderes do centro, poderes da união, obrigada por suas bênçãos e sua presença nesse círculo mágico, permaneçam conosco e abençoados sejam. Permaneçam comigo e abençoados sejam, se você estiver com pessoas no círculo mágico ou não. No centro, gente, quando a gente tá com outras pessoas, na hora de chamar os poderes do centro, a gente olha nos olhos umas das outras, que é uma forma de reconhecer as pessoas, essa união, essa integridade que o centro traz. Depois do centro, você vai, se você chamou alto e baixo, baixo, alto. Depois, oeste, sul, leste e norte. Na mesma fórmula. Poderes do oeste, poderes da água, Antares. Obrigada por suas bênçãos e sua presença nesse círculo mágico. Peço que deixe suas bênçãos conosco, sigam em paz e abençoados sejam. E aí você visualiza o portal se abrindo e a energia indo embora. No norte, a gente também criou o hábito de pedir para que o norte leve todo o excesso de energia que tenha sido gerado no círculo para reforçar proteções, porque às vezes fica uma energia residual no círculo e ela sempre pode ser útil. Então, quando você chega no norte, você fala, poderes do norte, poderes da terra, obrigado por suas bênçãos, sua presença no círculo mágico. Peço que todo excesso de energia seja utilizado para reforçar minhas proteções, sigam em paz e abençoados sejam. Essa é a formulazinha básica que a gente usa, que eu comecei a usar. Esse costume, né, de pedir para reforçar as proteções com o norte veio da TCS e eu trouxe para minha prática pessoal porque eu acho muito útil, muito prático, e como isso é uma coisa que todo mundo que vai aos nossos rituais vê, não tem problema eu contar. É isso, e aí a gente vai destraçar o círculo, né? Como que a gente destraça o círculo? Na direção contrária. Então a gente, com a Atami na mão, na mesma mão de poder, ou com o seu dedo, ou com o bastão, você vai para a direção norte e destraça o círculo mágico em 3 voltas, em sentido anti-horário. Quando terminar, acabou o ritual. Simples assim.
E aí você pode usar uma riminha também, ou alguma frase, alguma coisa para te ajudar nesse traçado e destraçado, para trazer os poderes, não sei o que, e te ajudar na energia. Não precisa decorar, você pode ler, não tem problema até você decorar, porque se você trava na hora de ler, você acaba travando a energia também, então não faz muito sentido. E eu vou colocar aqui embaixo uma sugestão de traçado de círculo. No canal da TCS eu tinha colocado uma sugestão de traçado com a deusa Tríplice. Inclusive eu demonstro o traçado de círculo no vídeo que tem lá. Mas aqui eu vou dar uma outra sugestão, porque em vez de você fazer todo esse processo, traça o círculo 3 vezes, chama os 4 elementos, chama a Deus de Deus, você pode utilizar o próprio traçado para fazer essas invocações. Então você só traça o círculo e já chamou todo mundo. Então, por exemplo, na primeira volta você fala, traça esse círculo mágico para me proteger de todas as forças que possam me prejudicar. Aí na segunda volta, eu traço esse círculo mágico chamando os poderes da terra, da água, do fogo e do ar. Olha, até rimei sem querer. E a terceira volta fala, eu traço esse círculo mágico chamando a Deus e a Deus para me abençoar. Pronto, rimei. Bem simples assim, você chamou tudo e já pode começar seu ritual. E aí eu vou colocar aqui embaixo uma sugestão de traçado, tá no meu blog, o link tá aqui embaixo também, se vocês quiserem usar, testar, me contem depois. E no livro de Star Magic tem uma sugestão de traçado simples com as estrelas reais. Então se você ficou curioso, aguarde que em bulk vai ter o livro, vai ter e-book e provavelmente vai ter o livro físico lá no Clube de Autores, porque como eu não estou no Brasil, eu não consigo mandar livro autografado para vocês. Vai estar na Amazon, mas vai estar no Clube de Autores também. Então fiquem de olho que eu vou falar mais sobre isso. Quando ele estiver no ar, eu aviso. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Vai lá nos vídeos da TCS se você ficou com alguma dúvida, pode ser que te esclareça. Se você tem um jeito específico de fazer e quiser me contar, comenta aqui na caixa de comentários. Me conta se você ficou com alguma pergunta, se eu falei alguma coisa que ficou confusa, que a gente vai conversando. Se inscreve no canal, que eu vou falar mais das estrelas ainda. E beijo!